Meu nome é Hipólite Rivaio e eu vim aqui estudar o fenômeno das mesas girantes. Vejamos. Então realmente há um fenômeno aqui? Que fenômeno que é, cara? Esses malucos de hoje em dia. Ah, e eu que achei que fossem os espíritos. Ai, ai. Vim aqui estudar este fenômeno e era só uma brincadeira. Era tudo uma fraude. Meu Deus! Ah! Não, devem estar brincando comigo. Tá louco. Acham que eu vou acreditar, né? Eu sei que tem mais alguém aqui embaixo. Mas não é possível! Então realmente é verdade? O fenômeno das mesas girantes é verdadeiro? Será então? São mesmo os espíritos? Pois é, gente, a gente tem um aviso muito sério pra falar pra vocês. Muito sério, uma coisa muito grave que nos deixa abalado há alguns dias. Já tá incomodando bastante. Exato, uma coisa que nos incomoda, nos deixa às vezes frustrados. Fala pra galera aí. É uma coisa que eu não gosto. Muito ruim. Não acredito em pessoas que possam gostar disso. É o frio, cara. Esse inverno é de matar, é muito frio, é ruim de sair na rua. Tá muito frio nisso aqui, Tá cara. muito frio. Vocês que não moram aqui No no sul, vocês saibam que o inverno é muito frio. É tipo o Karate Kid, bota casaco e tira casaco toda hora, porque uma hora tá frio, aí abre sol, daqui a pouco neva e assim vai. e tem pinguim de estimação e tudo. É, eu troquei meu cachorro por uma foca. Mas vamos lá pro vídeo então. Vamos falar. Então, pessoal, muitas pessoas acham que Allan Kardec foi o criador da doutrina espírita, dos contatos mediúnicos, mas o que a maioria não sabe é que os contatos mediúnicos já existiam há muito tempo. Exatamente. Lá pelo século XIX, no ano em que foi codificada a doutrina espírita, Kardec ficou sabendo que havia um fenômeno chamado de mesas girantes. Mas o que seriam essas mesas girantes? Eram mesas que moviam, no caso, sem o ser humano ir ali e mexer ela, ou seja, ela Exatamente. movia por intermédio dos espíritos, que era o que todos achavam. Allan Kardec, um pedagogo que viveu em Paris, lá na França, isso chamou muita atenção dele. Mas Kardec era muito cético. Tanto que ele falou que ele só ia acreditar que as mesas se mexiam, só se elas tivessem corações, um sistema nervoso que fizessem com que elas se mexessem. E já que a mulher era muito cético, ele foi lá já esperando não encontrar nada demais. Mas chegando lá, começou a ver que aquilo realmente se tratava de alguma coisa séria. As pessoas se reuniam em volta das mesas e botavam suas mãos. E então, era aí que o fenômeno acontecia. As mesas começavam a se mexer, começavam a se inclinar, e então conversavam com os espíritos. Como assim? Eles usavam um tipo de alfabeto, aonde os espíritos faziam pancadas nesses móveis, e então, por exemplo, assim, duas batidas não, uma sim, ou então correspondia a alguma letra do alfabeto, por exemplo, 3 batidas era a letra C, e assim iam formando várias frases, respondiam as perguntas, entre muitas outras coisas assim. Exatamente. Na base dessas batidas relacionadas às letras e tal, teve cientistas que, por um tempo, acharam que nomearam essa ideia como ideomotor. O que seria isso? Bom, eles achavam, como eles talvez não acreditassem que essas batidas fossem realmente do mundo espiritual, o fenômeno das mesas, etc., eles achavam que então isso era apenas uma coisa, digamos, do nosso inconsciente. Por exemplo, eu pensava que a mesa estava se girando sozinha, sem ninguém tocar nela. Como eu acreditava nisso, então talvez eu pudesse fazê-la girar com movimentos involuntários. Do músculo. Exatamente. Mas a gente pode, como o Yuri vai tentar nos explicar agora, que na verdade isso não é tão real assim, pelo menos não nesse caso. Porque realmente as mesas giravam sozinhas, sem movimentos involuntários ou algo parecido. Vou tentar explicar então pra vocês, pessoal. Bom, todo mundo conhece várias brincadeiras que envolvem espíritos, né? Ultimamente teve a do chare-chare, tem também a antiga jogo do copo. Mas as mesas girantes também eram um meio de se comunicar com os espíritos. E naquela época ela estava ficando muito famosa. E é aí, como falou nosso amigo aqui, Matheus,
que entraram vários cientistas tentando explicar esse fenômeno sem ter que puxar pelo lado espiritual da coisa. Eles tentaram achar uma explicação aqui na matéria. E eles deram isso, que era tudo a ver com o efeito ideomotor, que era o movimento voluntário dos músculos, como foi falado. Mas assim, vamos parar para raciocinar um pouquinho. Lá nas mesas girantes e tal, se fosse tudo o movimento involuntário, se eles estivessem certo, se tudo isso que aconteceu lá, as mesas girarem, era tudo feito pelas pessoas, como é que explicam, como até mesmo Allan Kardec fala na introdução do Livro dos Espíritos, as respostas de muitíssima inteligência que vinham? Perguntas que ninguém saberia responder. Foram feitas várias perguntas, e também não eram só com as mesas, também foram usados alguns tipos de cestos, onde se concentravam lápis, onde eles foram então achando as respostas, foram então fazendo várias perguntas e obtendo várias respostas. Então Allan Kardec fez o Livro dos Espíritos através disso. E quem leu o Livro dos Espíritos sabe que as respostas para as perguntas são muito inteligentes. E é aí que vem uma curiosidade muito grande. As médiums que foram usadas, que foram mulheres, para fazer lá o Livro dos Espíritos e tal, eram entre 13 a 20 anos de idade, se eu não me engano. Agora vamos para pensar, será se elas realmente iam ter tamanha inteligência para fazer isso? Isso que nos causa essa certa dúvida. E a outra coisa são que já aconteceram vários outros contatos mediúnicos que não tinham a ver com o movimento das pessoas, assim, onde elas não precisavam botar as mãos. Um dos casos foi a irmã Fox, que foi numa casa onde as irmãs começaram a ouvir batidas e acharam que era um espírito, e no caso era, porque no final ele começou a dar coordenadas aonde estaria o seu corpo, e eles foram lá e descobriram o corpo dele. O que mostra como a parede não vai fazer barulho sozinha. Elas não vão lá sem querer bater lá na parede pra fazer... É uma coisa absurda, não tem como. E ainda mais com as respostas, né? Mas aí eu estou lá inconsciente achando que a parede está batendo e quando vê eu vou achar, ela vai me levar até um corpo. Acho que isso não tem como sair do nosso inconsciente. O efeito ideomotor realmente existe. Pode acontecer sim no caso de jogos do copo se mover sozinho. Nem sempre num jogo do copo, quando o copo se move sozinho, é um espírito. Não. Às vezes pode ser sim pelo movimento involuntário da pessoa. Mas aí tem vários testes realizados, que um deles é fazer de olhos vendados. Também já foram feitas várias experiências com pessoas que pegaram grupos de céticos, vendaram os olhos deles. Fizeram várias coisas e não tiveram resultado nenhum. E aí que entra outra coisa. Isso depende também muito da vontade do espírito que está ali. Às vezes ele vai querer mexer o copo, às vezes ele não vai, às vezes ele não vai estar afim. E sempre lembrando uma coisa. Fora, com exceção das mesas girantes, os jogos do copo, entre outros jogos assim, tabuleiro hoje. Tanto faz, do jeito que se fala. Não vão ser espíritos superiores que vão estar ali. Com certeza não. Vocês já imaginaram Jesus indo ali brincar de jogo do copo? Não, isso não vai acontecer. Eles vão ser aqueles espíritos que querem brincar, e provavelmente eles não são muito inteligentes, ou seja, eles vão dar as respostas muito arrobadas, para dizer bem assim. Não vão fazer sentido algumas coisas. Os espíritos superiores não brincam disso. Naquela época precisou para que formasse, para que ficasse organizada a doutrina espírita. Então precisou que houvesse a geração de mesas, as batidas, tudo isso foi preciso. Tanto que agora não acontece mais com tanta frequência. Porque precisou daquilo, raramente acontece. Então era isso, gente. Isso que acontece, às vezes pode ser defeito ideomotor, pode, mas no caso das mesas girantes sentiu que não pode. Também tem várias fotos na internet de alguns anos depois que também continuaram o fenômeno das mesas girantes, onde nós podemos ver claramente onde a mão do médium não influencia em nada. A mesa levanta, voa, gira, faz de tudo ali. Kardec fazia a mesa girar. Kardec era, segundo alguns, era tudo invenção de Kardec. Kardec era mágico. Kardec era ilusionista, ele fazia as mesas voarem sozinho, né? São coisas que às vezes se a gente para pra pensar, não tem nexo, algumas coisas que as pessoas falam. Fica sem sentido, então. Mas era isso então, pessoal. Então tá, isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal aí, chama seus amigos. Querem um vídeo mais explicado de quem foi Allan Kardec, como é que é essa história das irmãs Fox, como assim das batidas que chegou até um morto, como é que ficou isso aí, se ficou meio vago, aí querem um vídeo sobre isso? Deixem um like aí, se inscrevam aí, não se esqueçam de se inscrever. Tem alguma ideia do que vocês querem saber um pouco mais? Deixa no comentário aí, a gente vai ver e vai tentar fazer de tudo pra fazer um vídeo novo sobre o que vocês quiserem saber. E não vamos brincar de jogo do copo, né? Nem de Charlie. Vamos esperar sair o filme do Charlie, que aí a gente vê lá eles brincando. A gente não se envolve com isso aí. Mas tá bom, pessoal? Isso aí. Vamos lá.
Meu nome é Hipólito Rivaio e eu vim estudar o fenômeno das mesas girantes. Vejamos. Mas não é possível que uma simples mesa possa fazer isso? Tu achou mesmo que uma mesa ficaria flutuando? Sai fora. Ah, e eu achei que fossem os espíritos. Eu Eu ficava dando isso. Charlie, o pessoal deve se inscrever no canal? Então, se cuidem. Até a próxima.